Bem-vindo à aula 11.2. Eu vou falar do Teorema da Utilidade Esperada, conhecido também por Teorema de von Neumann. Eu sou o professor Vitor Sena. Esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, é uma continuação da aula anterior. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide. Vamos falar dessa teoria bem específica que é chamada teoria da utilidade esperada. Então a gente vai usar os conceitos anteriores para definir, tá, como é a utilidade dos agentes diante dessas escolhas. Quando se defronta com escolhas incertas, o consumidor maximiza a sua utilidade esperada, que é uma média das utilidades associadas a cada resultado possível, ponderando-as com base em suas respectivas probabilidades. Tá? Então lembra que nós definimos na aula passada o valor esperado de x, ou de x1, x2, x3 e assim por diante. Tá? Aqui seria melhor deixar mais genericamente como x. Então o valor esperado de x, ou melhor, o valor esperado do emprego 1, que foi aquela opção que nós vimos, o valor esperado do emprego 2, que é a segunda opção. Tá? Agora a gente vai calcular uma coisa que chama utilidade esperada, que nada mais é do que pegar o valor esperado e colocar uma função de utilidade para cada um daqueles valores. Então, se você lembrar do que nós vimos na aula passada, veja aqui a definição de valor esperado. Né? Nós só estamos acoplando aqui nesse x1 uma utilidade para x1. Vamos acoplar para o x2 uma utilidade. Vamos acoplar para o xn uma utilidade para xn. Então, cada um daqueles valores ali, que eram valores monetários, ganhou agora um valor de utilidade, um valor que o indivíduo julga. Tá? Inclusive, o indivíduo pode fazer, por exemplo, falar, olha, para mim, R$100 tem a mesma utilidade do que R$100 e 1 centavo. Tudo bem? Então, o indivíduo pode ter uma função de utilidade que fale que para ele, esses dois valores são a mesma coisa. No sentido prático, isso quer dizer aquela pessoa que não se abaixa para pegar 1 centavo no chão. Quer dizer que aquele 1 centavo para ela não tem valor. Então, 100 para 101 centavo também não tem diferença de valor. O que gera uma coisa curiosa, mas a gente não vai entrar no detalhe de saber como se comportaria esse indivíduo em demais situações. Afinal, de 1 em 1 centavo, o indivíduo pode ter uma diferença de 100 para R$200. Bom, voltando aqui. O que nós podemos ver é que a diferença em relação ao valor esperado é que cada valor monetário possui essa utilidade associada, tal como eu falei. Para fazer valer a teoria chamada de teoria de von Neumann e Morgenstern, que foi devido ao livro que eles publicaram, que também envolve teoria dos jogos, em 1947, são necessários 4 axiomas que nós vamos ver agora. Então, assuma que nós temos essas 4 loterias, tá? São chamadas de loterias. Toda situação de risco que você tem para determinados valores esperados. Tá? Então, aquele emprego 1 que nós falamos na aula passada era uma loteria. O emprego 2 era também uma loteria. Um eventual emprego 3, lembra o emprego que eu falei de valor esperado de R$2.003, R$2.000 e zero desvio padrão? Esse seria uma outra loteria. Então vamos colocar aqui, vamos colocar para o indivíduo averso ao risco, só para vocês lembrarem, tá? Para o averso ao risco, aquele emprego 1 era a pior loteria. Para o averso ao risco, o emprego 2 era melhor. E o emprego 3, que aí no caso eu estou definindo o emprego 3 como
ganhar valor esperado de 2.000 com risco zero, ele vai ser melhor ainda. Então, esse indivíduo prefere nessa ordem. Esse símbolo aqui é o símbolo de preferência. Tá? A loteria 2 é preferível à loteria 1. Tá? Ou posso fazer nessa ordem também. 2 preferível a 1. Ok? A loteria 3 preferível à loteria 2. Bom, os axiomas são os seguintes. Completo. Então você precisa sempre conseguir decidir entre duas loterias, tá? Isso quer dizer o quê? Vamos pegar de novo aqueles empregos. Deixa eu marcar aqui no slide vazio. Então eu tenho um emprego... Eu tenho um emprego 1 e um emprego 2. Ok? Deixa eu novamente ajustar aqui a espessura. Eu tenho o emprego 1 e o emprego 2. O indivíduo, naquele axioma de completeza, ele tem que ser capaz de decidir se ele prefere o emprego 1 a um emprego 2, ou se ele prefere um emprego 2 a um emprego 1, ok? Ou ainda, se ele é indiferente entre esses dois empregos. Indiferente a esse símbolo de til. Tá ok? Então, quer dizer, entre duas opções, o indivíduo sempre consegue dizer qual é melhor ou se ele é indiferente entre as duas. Então, o completo é eliminar indivíduos que estejam indecisos e não conseguem classificar entre duas loterias. Tá? O terceiro ponto é a transitividade. A transitividade é bem interessante. Se eu falei que uma loteria é preferível à outra, então deixa eu colocar aqui. Né? Eu quero uma espessura um pouco mais aqui, talvez melhor. Se eu falei que o emprego 2 é preferível ao emprego 1, e se eu falei que o emprego 3 é preferível ao emprego 2, logo, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que ter que o emprego 3 é preferível ao emprego 1. Tudo bem? Então, isso tem que acontecer. Esse é o axioma da transitividade. Ok, então voltamos à nossa aula. Tem mais dois axiomas. O da continuidade, que é bem interessante. Então, se você tem uma determinada probabilidade para a loteria 1 e uma determinada probabilidade para a loteria 2, para a loteria 3, desculpa, é sempre possível achar entre essas duas loterias uma que seja indiferente à loteria 2. Tá? Esse axioma aqui não é tão fácil de ver, mas vamos colocar aqui o que nós estamos dizendo. Lembre que a ordem das loterias era essa aqui. L1 menor do que, ou menos preferível, melhor dizendo, do que L2, que é menos preferível do que L3. Essa era a ordem original. Aí eu estou falando de L2, deixa L2 aqui no canto, e estou fazendo uma loteria entre duas loterias. Isso é chamado de loteria composta. É uma loteria de loterias. Tudo bem, então vamos fazer aqui. Eu tenho uma loteria com L1 e L3. Tá? Olha só que interessante. Aquele alfa que nós colocamos lá e 1 menos alfa, na verdade é uma probabilidade ou uma combinação entre essas duas loterias que você pode fazer. Então você pode combinar um determinado valor de alfa, e esse alfa, não sei se está lá no slide, mas esse alfa tem que ser entre 0 e 1.
ok? Então nós podemos fazer alfa L1, 1 menos alfa L3. Olha que interessante, se eu tenho tudo de L1, eu tenho certeza que essa loteria é pior do que L2. Então se eu fizer alfa igual a 100%, ou melhor dizendo, alfa igual a 1, né? Eu sei que 1 menos alfa vai ser 0%, ou 0. Então quer dizer, eu estou com uma loteria composta que só tem a loteria 1. Né? Se eu tenho uma loteria composta que só tem a loteria 1, logo ela não pode ser, ficou muito feio esse símbolo aqui, logo ela não pode ser mais preferida do que a loteria 2, porque a gente já falou ali em cima que isso acontecia. Bom, mas se eu tenho alfa, vou usar um pouco desse espaço aqui embaixo, se eu tenho alfa igual a 0%, eu vou ter 1 menos alfa 100%. Então quer dizer que essa loteria aí só tem a loteria 3, essa loteria composta só tem a 3. E eu sei que a 3 é preferível a L2. Então, em algum momento, existe uma combinação de alfa e 1 menos alfa que deixa essa loteria composta indiferente a L2. Porque em algum momento eu vou transitar do L1, que era menos preferível que o L2, para uma loteria composta que é estritamente preferível ao L2. Ok? Então, em algum momento eu vou passar de uma para outra. Como esses valores são infinitamente grandes como existem infinitos valores dentro desse alfa entre 0 e 1, eu sempre consigo achar um alfa que deixa essa loteria composta. Então deixa eu pôr aqui, composta de L1 e L3, indiferente a L2. Então, curioso esse axioma aí, ele tem que ser válido, aqui ó, tipo, o intervalo está definido aqui, ele tem que ser válido para a gente conseguir o teorema da utilidade esperada. E por fim, nós temos o quarto teorema, que é o teorema da independência. Se eu fizer essa loteria composta entre L1 e L2, lembra que L1 e L2 são piores do que L3, e comparar com uma loteria composta que tem L3 e L2 também. Então, essa loteria que é composta pelo L1 vai ser sempre pior do que uma loteria composta pelo L3. Então, novamente, vamos falar um pouco mais desse caso aí. Temos que lembrar a nossa ordem de novo. Então, vamos lembrar aqui que L1 é menos preferível que L2, que é menos preferível que L3. Deixa eu fazer uma diferença, uma distinção importante aqui. Bastante teórica, mas importante. Se eu tenho esse símbolo aqui, eu estou falando que emprego... Vamos voltar para os empregos para ficar mais fácil. Que emprego 2 é estritamente preferível ao emprego 1. Tá? Então a gente fala 2 é preferível ao 1. Se eu tenho um símbolo um pouquinho mais geral, que é esse que eu estou usando, eu não estou excluindo a indiferença, na verdade. É tão bom quanto é 2, é tão bom quanto é 1. Pode ser igual em termos ou indiferente em termos de preferência, mas pode ser melhor. Tá? É uma diferença técnica aí, mas só para a gente entender bem os símbolos aí. Eu vou continuar falando preferível, parece que eu estou falando estritamente preferível, mas o símbolo pode ser o que pode ser usado é esse daqui. Então, voltando, lembrando isso, a gente tem uma loteria, olha só que interessante, a gente tem uma loteria composta que é formada por alfa, vamos deixar o alfa aqui em cima, melhor, né? Que é formada por alfa L1 com 1 menos alfa L2,
E a outra loteria composta é formada por L3, alfa L3, desculpa, e 1 menos alfa L2. Então, vamos escrever essas loterias compostas de maneira mais extensa. Tá? Para isso eu vou usar essa parte aqui do slide. Então eu estou falando alfa, a loteria alfa L1, mais 1 menos alfa L2. E estou querendo comparar essa loteria com essa loteria aqui, alfa L3, mais 1 menos alfa L2. Ok? Bom, olha só, como é que eu comparo essas duas, tá? Repara que essa parte aqui, deixa eu fazer de outra cor, deixa eu pôr um vermelho. Repara que essa parte aqui é igual, né? Essa parte composta aqui é igual nas duas loterias. Então o que está diferenciando essas duas loterias é a parte com L1 e L3. Lembramos também que L1, né, por transitividade, é menos preferível do que L3. O L3 tão bom quanto L1. Bom, eu tenho que ter, se L3 é tão bom quanto L1, eu tenho que ter que essa loteria daqui, à direita, é tão boa quanto a loteria à esquerda. Afinal, eu estou pegando o mesmo alfa, mas eu estou misturando com esse mesmo alfa uma loteria que é algo melhor do que a L1. Então, como essa parte aqui não faz diferença, cortando essa parte daqui, eu estou considerando algo mais simples. Eu estou considerando que alfa L1 com alfa L3 vai continuar valendo, independente desse alfa. Esse alfa pode ser novamente naquele intervalo que nós vimos, pode ser igual a 1, e de fato fica trivial, né? E se for zero, vai ser indiferente mesmo, tudo bem? Então, indiferente não está descartado para esse caso. Se a gente tivesse indiferença ali, talvez a gente precisasse colocar algo estritamente maior do que zero. Tudo bem? Então, esse é o axioma da independência. Por que independência? Na verdade, não adianta você misturar essa loteria 2, que as escolhas para 1 e 2 continuam sendo não afetadas. Então, independentes do que você coloca ali em L2. Tá? Então, misturar L1 com L2 não ajuda para definir essa relação entre alfa L1 e alfa L3. Ok? Então, o axioma acima está definido aqui dentro desse alfa. Com as funções de utilidade, assumimos os tipos de investidores mencionados na seção anterior do slide. Ou seja, na aula 1.1 eu usei um pouco de utilidade. Eu roubei um pouco ali. Ao fazer esses mapas aqui de indiferença, eu estava usando utilidade antes de definir o teorema da utilidade esperada. Mas é o teorema da utilidade esperada que nos permite classificar os investidores tal como daquela maneira que fizemos na aula anterior. Uma das consequências da continuidade, que é esse axioma 3, é ter sempre, aqui tampou o é ter sempre o mesmo tipo de comportamento. Então o consumidor tem que ser consistente ao longo de todas as loterias que ele vai decidir. Tá? A continuidade diz isso. Averso, neutro ou amante. Para todas as loterias, o indivíduo vai ser sempre averso, sempre neutro ou sempre amante do risco. Para qualquer loteria. O caso misto viola a continuidade. É curioso. Para quem estava curioso com o caso misto, né, proposto lá pelo Friedman e Savage, o caso misto seria alguém que tem uma utilidade desse tipo aqui. Ó. À medida que ele tem um rendimento maior, ele tem um comportamento amante do risco para o início, para valores pequenos, mas averso ao risco para valores grandes. Então a utilidade dele em relação a X pode se comportar desse jeito.
mas esse indivíduo ele está misturando as coisas, né? Então ele tem uma parte que é amante do risco, talvez uma pequena parte aqui que ele seja neutro, e uma última parte em que ele é averso. Mas isso estaria descartado na teoria da utilidade esperada pela continuidade. Teria que entrar em muitos detalhes para mostrar isso, talvez num curso mais avançado. Mas é só isso, teoria da utilidade esperada termina por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre seguros. Então até a aula 11.3 sobre seguros. Até lá.